Olá, meu jovem, minha jovem, amante das exatas. Estamos aqui de volta para mais um vídeo. Seja bem-vindo ao Brincando com Exatas. Para os que não me conhecem, meu nome é Matheus Neri, sou aqui fundador do Brincando com Exatas, estudante do ensino médio, também sou formado em automação industrial e hoje nós vamos aqui para mais um vídeo onde eu, tentando ser um professor amador, vou passar mais um pouco do que eu sei para vocês e tentar aqui fazer com que você, assim como eu, passe a amar a natureza também, a amar os números, sentir prazer, apetecer-se ao estudar a física e a matemática. Bom, esse vídeo aqui é a parte 2 de uma série que eu estou lançando chamada Musiquinha ao Cacete. Esse nome foi muito tirado do... Não vou nem falar. Bom, o que essa série quer propor, né? Eu quero passar para você um conteúdo que muitas das vezes você aprende por meio de uma musiquinha. O nome desse conteúdo é um conteúdo da matemática chamado ângulos notáveis. Você conhece aí a musiquinha que eu sei? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre... Enfim, não vou ficar passando essa vergonha aqui em rede nacional. Bom, essa aqui é a parte 2, né? Vou deixar aqui no card a parte 1. Obviamente você vai, como uma pessoa, né, entendedora e esclarecida, vai ver a parte 1 antes de ver a parte 2, né? Você não vê aí ninguém colocando a comida antes de abrir a boca, né? Fazendo suas necessidades antes de tirar a roupa. Entrando no cômodo sem antes abrir a porta. Então, como você já tem essa prática no seu dia a dia de fazer as coisas por etapas, você vai ver a parte 1 antes de ver a parte 2, né, meu filho? Bom, mas essa parte 2 aqui, para quem já viu a parte 1, é claro, nós vamos tratar sobre o porquê do seno, do cosseno e da tangente. Como eu disse na parte 1, foram ferramentas que os caras inventaram, né, que os matemáticos inventaram. E você deve pensar, cara, mas por que inventaram? Tem que ter um motivo. E obviamente tem um motivo. E é nesse vídeo aqui que eu vou te explicar, te mostrar qual que é o interesse, qual que é a utilidade, por que inventaram, né? Por que definiram um seno, um cosseno e uma tangente. Então agora que você já viu a parte 1 e sabe a definição de seno, cosseno e tangente, está na hora de entender por que essas ferramentas foram inventadas. Então, sem mais delongas, segue a nossa página aí no Instagram, vou deixar ela aí na descrição. Deixa aquele like que dizem por aí que ajuda o canal a crescer. E inscreva-se aí, né? Obviamente, se você não é inscrito, você já foi ali se inscrever. E, obviamente, como você é um cara muito cabuloso, uma cara muito cabulosa, você também já ativou os sininhos das notificações. Então, sem mais delongas, apanhe seu cafezinho. Eu vou pegar o meu aqui, pera aí. Apanhe seu cafezinho. Eu, obviamente, vou perder muitos inscritos depois disso aqui, né? Mas vale a pena. Sente-se, acomode-se e bora para mais um vídeo. Agora nós vamos entrar na cerejita do bolo. Nós vamos entrar aqui na parte onde você entende de verdade as coisas. Porque até agora o que eu fiz aqui você pode gravar, certo? Isso daí é gravado. A definição você grava qualquer definição. Agora você grava de um jeito diferenciado quando você entende o motivo que você está gravando aquilo ali. Então vamos entender qual é o motivo de você estar gravando isso. Por que são ferramentas interessantes? Cara, pega um triângulo retângulo. Então aqui, ó, aqui você tem um ângulo reto e aqui você tem um ângulo reto. Triângulos retângulos são triângulos que têm ângulos retos, né? Tem que ter um ângulo reto. Se tiver dois já não é mais triângulo. Triângulo retângulo tem um ângulo reto, certo? Bom, então agora vamos entender qual que é a utilidade dessa ferramenta que os caras batizaram, né? Dessas três ferramentas, seno, cosseno e tangente, que os caras fizeram. Bom, o que você tinha antes num triângulo retângulo? Você tinha o teorema de Pitágoras, certo? Você tinha o teorema de Pitágoras, que quando você tinha um lado e o outro lado, você descobriu o terceiro, né? Então você tinha lá um cateto valendo 3, o outro cateto valendo 4, você descobriu a hipotenusa aqui valendo 5. Quando os caras fizeram essa ferramenta matemática, ela foi interessante por quê? Porque ela passava a ser um valor constante, onde você conseguiria achar um segundo lado tendo a medida de um lado e tendo o ângulo. Como assim? Não entendi. Preste atenção aqui comigo.
Vamos dar um exemplo que você vai entender qual que é a ideia. Vou tomar um cafezinho, peraí. Pega o seno do ângulo X aqui. Qual que é a definição de seno? Cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa. Então, qual que é a definição do seno desse ângulo X? Vai ser o cateto oposto, que é o 3, tá vendo aqui? Dividido pela hipotenusa. E coloquei aqui 4, mas esquece. Releva aí. Eu coloquei 4, peraí. É 5, pô. Viajei aqui. Então, vamos lá. Falhas, são problemas técnicos. Problemas de burrice mesmo. Enfim, aqui. Qual que é o seno de um ângulo X? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então vai dar o quê? Vai dar 3 sobre 5. 3 dividido para 5 dá 0,6. Então, pronto. Esse é o valor do seno do ângulo X. Que ângulo é esse? Cara, agora não sei de cabeça. Agora você tem um valor constante. Ah, como assim um valor constante? Cara, se você aumentar esse triângulo, presta atenção aqui, tá vendo que eu aumentei ele, certo? Se você aumentar esse triângulo, você vai perceber que o seno do ângulo X vai continuar sendo 0,6. E isso é uma maravilha, porque não importa qual a medida do triângulo, você tem 3 valores na definição de um seno, um cosseno e uma tangente, que é o seno do ângulo, o valor do cateto e o valor da hipotenusa. Exatamente isso. Então, você tendo uma medida constante e você tendo outro valor, você descobre o terceiro. Como assim? Não estou entendendo nada. Preste atenção aqui. Esse triangulão daqui, tá vendo esse triangulão daqui? Ele é o dobro do triangulinho branco. Então, eu peguei o triangulinho branco. Eu peguei o triangulinho branco e dupliquei ele. Peguei ele e fiz todos os lados dele multiplicar por 2. Então, você tem um triângulo 3, 4, 5. Não tem como você colocar a medida 5 valendo 8 e manter os outros 3 e 4. Você não vai mais ter um triângulo. Você vai ter qualquer merda, menos um triângulo. Então, quando você pega um triângulo e aumenta os lados dele, você aumenta o triângulo, você necessariamente vai aumentar todos os lados na mesma medida. Então, presta atenção aqui comigo. Eu peguei o triângulo branco e dobrei ele. Dobrei o tamanho dele. Então, automaticamente, a hipotenusa passou a valer 10, um cateto está valendo 8 e o outro cateto está valendo 6. Eu aumentei ele do dobro, todos os lados duplicaram também, certo? Então, aqui tem 4, 3, 5. Eu dobrei o triângulo, passou a ter 10, 6 e 8. Cara, isso aqui é um caso de frações equivalentes. Qual que é o seno? Agora, veja aqui comigo. Qual é o seno de x agora? O seno de x continua, por definição, sendo o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, agora você vai pegar qual? Pega o 6. Por quê? Porque o cateto oposto ao x agora é 6. Então, aqui, 6 sobre... Qual é a hipotenusa? A hipotenusa vale 10. Ah, rapaz, 6 sobre 10. Quanto que é 6 sobre 10? 6 sobre 10 é equivalente a 3 sobre 5. 6 sobre 10 é o dobro de 3 sobre 5. Então, pega aqui. Você tem uma fração aqui, né? Veja aqui comigo. Eu tenho 6 sobre 10. Divide em cima e embaixo por 2, né? Você pode fazer isso? Posso, Eu estou dividindo, eu estou fazendo uma fração equivalente. Se eu estou dividindo em cima por 2 e embaixo por 2, no final não estou fazendo nada, certo? Quando eu dividir em cima e embaixo por 2, eu vou ter o quê? Eu vou ter 3 sobre 5. Eu dividi por 2 em cima e embaixo, eu não alterei. São frações equivalentes. Então, veja aqui comigo. Você aumentou o triângulo, né? Você pegou um triângulo e duplicou o tamanho dele. Automaticamente você duplicou todas as medidas dele, senão você deixaria de ter um triângulo. Então, quando você duplicou e aplicou a definição de seno no mesmo ângulo, você continuou tendo 3 sobre... E aqui está 4. Ah, meu Deus, erros técnicos. Desculpa, galera. Desculpa, erros técnicos. Você continuou tendo 3 sobre 5. Uma simples questão de frações equivalentes. Quando você pegar e dividir 6 sobre 10, vai dar a mesma coisa que dividir 3 sobre 5. Então, qual que é a vantagem nisso, cara? O que eu estou querendo dizer com isso para você? Cara, olha só que ferramenta interessante.
você pode ter o triângulo com as medidas que for. O ângulo dele vai ter sempre o mesmo valor. Isso aqui vale para todas as três definições, seno, cosseno e tangente, tá? Eu dei aqui o exemplo do seno, mas valeria para o cosseno também. Veja bem, qual que é o cosseno desse ângulo x? O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, seria 4 sobre 5. E no triângulo grandão, o triângulo que é o dobro, seria o quê? Seria 8 sobre 10. E se eu triplicasse, seria 3 vezes 8, 24. E 3 vezes 10, 30. Ainda a razão seria o mesmo valor. Que nesse caso, qual seria o valor? O valor desse aqui seria 0,8, certo? 4 dividido para 5 seria 0,8. 8 dividido para 10 seria 0,8. 24 dividido para 30 seria 0,8. Então veja, você tem uma constante agora. O cosseno do ângulo x vale 0,8. Se o cosseno do ângulo x vale 0,8, quando você aplicar a definição, 0,8 vai ser igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Se você não tiver o valor da hipotenusa, você encontra. Se você não tiver o valor do cateto adjacente, você encontra. Tem na hipotenusa, ou, enfim, você entendeu. Então, essa é a ideia. Era isso que eu queria te transmitir. Quando você pegar um triângulo, retângulo, e você triplicar, quadruplicar, enfim, qualquer coisa que você fizer nesse triângulo, o valor do seno do ângulo, do cosseno do ângulo e da tangente do ângulo vai ser sempre o mesmo. Então, você vai conseguir descobrir os lados desse triângulo tendo a medida de 1 e tendo o valor do ângulo. 30 graus, 45 graus, 60 graus, etc. Vou fazer um exemplozinho aqui para você entender a ideia. Bom, então vamos lá. Ó. Sabendo que o seno de 30 graus é meio, como é que eu sei disso? Porque eu já te mostrei agora há pouco, é uma constante. Você faz uma vez e sempre o seno de 30 graus vai ser meio. Então, você tem 30 graus aqui, o seno dele vale meio. Qual é o valor de x, né? Qual que é o valor da hipotenusa? Então, aqui, veja bem, como é que eu posso fazer para descobrir o valor da hipotenusa? Pela definição, a tangente eu não vou usar, certo? Porque a tangente não tem hipotenusa. A tangente é a razão. Ele nem deu tangente aqui, ele nem deu o valor da tangente. Mas a tangente é a razão do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, não tem como eu usar ela. O cosseno. Cosseno tem hipotenusa. A definição de cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Mas ele não deu o valor do cosseno aqui. Ele não falou qual que é o cosseno de 30 graus. Se você tem a tabela trigonométrica em mente, se você tem a musiquinha gravada lá, você sabe que o cosseno de 30 graus é a raiz de 2 sobre 2, se eu não me engano. Eu não lembro, eu teria que fazer aqui. Enfim, eu vou te ensinar como é que faz o processo. Você não vai ter que ficar mais gravando musiquinha, não. Mas qual que é a ideia? Ele deu aqui o seno de 30. Então você tem que usar o quê? O seno, a definição de seno. Qual que é a definição de seno? O seno de um ângulo x é igual ao cateto oposto, que seria o quê? 3 sobre a hipotenusa, que é o x, que é o que eu quero descobrir. Cara, acabou. Isso aí né? Se você entendeu a ideia aqui, você sabe que você mole. Você vai colocar o que aqui? Você vai colocar meio. Por que você vai colocar meio? Porque o seno de 30 é sempre meio. Quando você aumenta o triângulo, você percebe que não vai mudar. É uma constante, vai ser sempre meio. Então vai ser o quê? 3 sobre x, certo? Meio eu posso escrever como 1 dividido para 2, né? 1 dividido para 2, tal. Aí vai dar 3 sobre x. Multiplica cruzado aí, né? Aquela famosa história, você vai ter que x é igual a 6. Certo? Beleza aqui, ó. Então aqui vale 6. Agora vamos duplicar esse triângulo, né? Aumentar ele, dobrar ele, só para você entender, para você ver direitinho que é a mesma coisa. Ao invés da gente analisar aqui 3, 7 e 6, vamos analisar aqui o dobro, que seria o quê? 6, 14 e 2x, né? Seria 2x. Você sabe que vai ser 12, mas finge que você não sabe, né? Finge que você não sabe. Mesma história, vamos lá. O seno é o que eu vou usar, porque é o valor que ele deu. Então, eu vou ter que o seno de x é igual... Eu só não estou escrevendo seno porque vai ficar uma cagada, tá? Mas o seno, qual que é a definição? Cateto oposto, 6
sobre a hipotenusa, que vale 2x. Você quer encontrar o valor de x, certo? Qual que é esse x? Eu sei que é 2x, mas qual que é o valor de x? Qual que é o seno? O seno é meio. Você sabe, é uma constante, sempre vai ser meio. O seno do ângulo... Nossa, coloquei 5 ali. O seno do ângulo 30 sempre vai ser meio. Então vai dar o quê? Né? Meio 6 sobre 2x. Aqui, 2 de um lado, 2 do outro. Você pode cortar, né? Você sabe, multiplica 2 dos dois lados. Né? Eu posso fazer qualquer coisa de um lado se eu fizer do outro. Então, olha lá, cortou. Eu vou ter que 1 é igual a 6 sobre x. Passo o x multiplicando, né? Multiplica x dos dois lados. Aqui morre. Vou ter que x é igual a 6. Então lá vai ser o quê? Vai ser 2x, vai ser 12, certo? Então aqui foi só um exemplozinho para você concatenar aqui a ideia, certo? Então eu espero que você tenha entendido o porquê dos caras terem inventado as ferramentas seno, cosseno e tangente. A princípio foram inventadas para triângulos retângulos. Por que você diz que foram inventadas para triângulos retângulos? Pela definição. A definição de um seno, de um cosseno e de uma tangente leva em consideração catetos e hipotenusas. O que é uma hipotenusa? É um lado oposto ao ângulo reto. Então, pela definição de seno, cosseno e tangente, você tem um triângulo retângulo. Porque você só tem hipotenusa se você tiver um lado oposto ao ângulo reto. Então, finge que você tem um triângulo que não tem ângulo reto. Ah, esse meu triângulo aqui não tem ângulo reto. Qual hipotenusa você vai usar? Qual cateto você vai usar? Se não tem cateto e não tem hipotenusa. Então, por isso que eu estou falando que seno, cosseno e tangente são ferramentas que, a princípio, foram feitas para triângulos retângulos. E o motivo dessa feitoria, desse batismo, foi aquilo que eu mostrei. É um valor constante. Você vai aumentar o triângulo, vai continuar sendo o mesmo seno, cosseno e tangente, certo? Só que os caras depois estenderam a linha de raciocínio. Cara, e se eu não tiver um triângulo retângulo? E se eu nem triângulo tiver? Você ainda vai ter a ideia de seno, cosseno e tangente. Mas aí é papo para outro vídeo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido de fato o que é um seno, cosseno e uma tangente. Os três irmãozinhos, né? Seno, cosseno e tangente. Espero que você tenha entendido, que você tenha percebido por que os caras batizaram essas ferramentas. Você tenha tido aí uma percepção matemática da utilidade delas. Por que os caras pensaram nisso? Ah, tá. Essa ferramenta aqui vai ser interessante para isso. Por quê? Porque vai ter uma medida constante e tal. Então, espero que você tenha entendido. Tamo junto e até o próximo vídeo.